Boa noite a todos, excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta casa. Invocando a presença de Deus, declaro aberta esta sessão solene, que inicia oficialmente as comemorações da Semana da Pátria em Pomerode, alusiva ao ano de 2015. Saudando cordialmente a todos e agradecendo pelas suas honrosas presenças. Queremos agradecer a aluna Duana Amorim e demais alunos e pais da Escola Olavo Bilac, consultor Alberto Ranlo, secretário de Governo Jair Kleber, secretária de Administração e Fazenda Mônica, diretora da Escola Hermann Ginter Rosinete, vereadora Mirim Milena Kepp, diretora da Escola Almirante Barroso Anneli Hackbart e alunos, diretora da Escola Amadeu da Luz Isolete Donato e alunos, diretor da Escola Vidal Ferreira, professor Marcos, vereadora Mirim Letícia Malheiros, diretora da Escola Duque de Caxias, professora Cleusa Rogue e alunos, vereadora Mirim Yasmin Ram, controlador Germano Schroeder, assessor de imprensa Jucimara Cardoso, Ivonete dos Santos, gerente de ouvidoria. Para integrar a mesa, tenho a satisfação de convidar as seguintes autoridades: o senhor prefeito municipal Rolf Nicolodelli, presidente da Câmara de Vereadores Mirim, Julie Otto. Secretária de Educação, Joana Varros. Os representantes das entidades religiosas de Pomerode sintam-se cumprimentados através da pessoa do padre Almir Negbon, os diretores das escolas da rede pública e particular do município. Inicialmente, convido a todos para, de pé, cantarmos o hino nacional.
Em todas as sessões solenes que esta casa realiza, sempre procuramos destacar os valores da espiritualidade ecumênica, respeitando cada um dos seus credos religiosos. Com esta visão, convido o Padre Almir para proferir uma reflexão ecumênica alusiva ao evento. A pátria é a família ampliada, é a família devidamente constituída, tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querença, o sacrifício. É um pensamento tirado de Rui Barbosa. As Sagradas Escrituras são como cartas da pátria, tirado do pensamento de Santo Agostinho. E nós queremos também iniciar essa nossa reflexão recitando o Salmo 119. A palavra de Deus ilumina o caminho do homem. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a vontade de Javé. Eu busco de todo o coração, não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti. Sê bendito, Javé, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios eu enumero todas as normas de tua boca. Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Vou meditar os preceitos e considerar os teus caminhos. Eu me delicio com a tua vontade e não me esqueço da tua palavra. E queremos refletir esse salmo, Salmo 119, inteiro. É o salmo mais longo da nossa Sagrada Escritura. E é um elogio à lei e os mandamentos de Deus. Iniciando esta Semana da Pátria, nós também queremos ter bem presente a Constituição, que é propriamente um pensamento que nos leva também a Deus. Isto pode soar estranho no Brasil, onde as leis são sistematicamente desrespeitadas em todos os níveis sociais, da pessoa mais simples até a mais alta autoridade. E não podemos generalizar, uma vez que há muitos cidadãos que cumprem muito bem a lei. Mas, de forma geral, a nossa cultura valoriza a esperteza, a habilidade de aproveitar todos os atalhos possíveis para obter vantagens pessoais. Como podemos, então, entender o que significa ter
a alegria e o prazer da lei divina? Feito à imagem e à semelhança de Deus, o ser humano tem inteligência e autonomia para tomar suas próprias decisões. No entanto, ele foi desobediente e se afastou de Deus com efeitos colaterais inesperados. Em vez de conseguir prazer nas próprias conquistas, o homem sente-se incompleto. Então ele busca constantemente suprir, por meio do poder, dinheiro, sexo, realização profissional e assim por diante, o que falta para obter a alegria tão ansiada. E é um labirinto de possibilidades. É aqui que entra a lei de Deus. Ela serve como uma placa de trânsito que nos aponta o caminho certo. A lei de que fala o Salmo não é um conjunto de regras irritantes que seguimos apenas para não levar multa ou ir para a cadeia. Na verdade, trata-se da instrução da vida dada pelo Criador. Quanto mais a conhecermos e nos empenharmos em segui-la, mais perceberemos a sua utilidade como manual para melhorar nosso relacionamento com Deus. E quanto mais próximos estivermos do Senhor por meio de Cristo, mais alegria teremos em nossa vida. O prazer da palavra de Deus não aparece de um dia para o outro. É preciso cultivar a leitura e o estudo dela para absorver cada vez mais os seus ensinamentos, como nós ouvimos no versículo 11 e 15 deste Salmo. Aprendemos pela repetição no versículo 13. Talvez por isso, esse Salmo também é o mais longo da Bíblia. É um processo demorado, ao qual é preciso dedicar esforço, mas ele vale a pena. A alegria real é como um tesouro, e é preciso ter o mapa, a Bíblia, e muita disposição para encontrar. Vale a pena. E queremos finalizar também com o pensamento e, ao mesmo tempo, uma oração. Brasil, pátria querida, curva o teu joelho reverente diante de Cristo e acharás no seu Evangelho a verdadeira luz, na sujeição à sua lei, a verdadeira liberdade, no conforto de suas graças, alegrias puras, suavíssimas, as verdadeiras alegrias da alma que começam na terra e se consumam no céu. Um pensamento tirado de Antônio da Costa. Que Deus nos abençoe, proteja este nosso município, mas de uma maneira especial o nosso Brasil. Assim seja. Em nome desta casa, queremos agradecer pelas palavras do Padre Almir Neguerbon. Nosso muito obrigado. Passamos agora a ouvir a manifestação dos oradores previamente definidos para seus pronunciamentos. Convido a presidente da Câmara de Vereadores Mirim, Júlia Otto, para o seu pronunciamento. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pomerode, excelentíssimas veredoras e vereadores desta casa, excelentíssima Senhora Promotora de Justiça da Comarca, excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, na pessoa de quem saúdo as autoridades presentes, estimados escolares e visitantes que nos honram nesta solenidade cívica. Na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, será realizado em nossa cidade o desfile cívico da Pátria, que servirá para que os cidadãos de Pomerode possam, mais uma vez, firmar o compromisso com a pátria brasileira. Assim, convido a todos, estudantes das escolas municipais públicas e privadas, entidades civis e a comunidade como um todo, a participarem deste importante evento cívico.
Quero dizer e lembrar que o nosso compromisso com a pátria deve ser renovado a cada dia, trabalhando, estudando, vivendo com dignidade, respeito e ordem, e, sobretudo, dando exemplos, porque um exemplo vale mais que 1000 palavras. No atual momento de nosso país, no qual se vislumbra o maior escândalo de corrupção de nossa história e uma forte crise econômica ocasionada pelo gasto desenfreado de recursos públicos, é que mais precisamos de bons exemplos. Exemplos de dignidade, de honestidade e respeito pelo povo. Esses exemplos devem vir de todos nós, em nossas condutas no dia a dia e de convívio social. Que este pensamento seja levado em conta por todos e que façamos um magnífico desfile no dia 7 de setembro, a caminho de um futuro mais próspero para todos nós. Obrigada, Julie Otto. Agradeço a Julie Otto pelo seu pronunciamento e convido o vereador Rafael Fitzenreiter para, em nome do partido PSDB, para fazer o seu pronunciamento. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes aqui na Câmara de Vereadores. Em seguida, cumprimento aos secretários mencionados, aos demais vereadores, ao prefeito Rolf Nicoledelli e também ao padre Amir, que se faz presente. Quando falamos em independência ou morte, pensamos: o que significa isto? Digo a vocês que essa expressão representa a nossa liberdade, a construção de um país que ainda está em formação, porém é livre e permite pensarmos e agirmos como cidadãos. Esta data, de 7 de setembro de 1822, representa o ápice de uma história que aconteceu em lutas, guerras e rebeliões. Diante de tantas cicatrizes, fortaleceram o nosso país, que se traduz de uma riqueza maravilhosa de suas regiões e de seu povo, que permite que todos tenham a liberdade de pensar, agir e também de criticar. Isto é pátria, e nós temos uma. Mesmo diante das adversidades que o Brasil vem passando hoje em dia, a Semana da Pátria nos enche de orgulho e nos traz o sentimento energizante de que somos uma nação que busca a integração e curar todas essas adversidades a quais passamos. Nos lembra que temos ainda muito a trabalhar e muito a combater, como também nos lembra que nós já conquistamos grande parte do que buscamos. Temos muitos problemas, porém o sentimento de pátria nos ajuda a encontrar um caminho quando estamos diante de dificuldades, de erros e também de injustiças. A covardia daqueles que mancham o nosso país deve ser rejeita e abominada também por nós, na busca de combater a corrupção e acreditar que todos os caminhos e nossas atitudes irão transformar e corrigir problemas os quais estamos passando. O valor sentimental por nossa pátria é o maior e melhor presente que ela própria poderá receber de seus filhos que estão sobre o seu solo e, portanto, precisamos defendê-la a cada dia. Isso se faz com pequenos atos, combatendo injustiças, exigindo soluções e principalmente sendo justo. Como, por exemplo, a presidente da Câmara Mirim, Júlia, agora há pouco mencionou, um exemplo vale muito mais do que proferir mil palavras. Esses valores que mencionei guarnecem nossa Constituição Federal, que se traduzem naquele caminho aberto por Dom Pedro I, também em 1822. O valor de honrar a bandeira, os símbolos nacionais, os hinos, nos enche de emoção em momentos difíceis e nos faz rejuvenescer a alma por vezes cansada de tantas desilusões e problemas. Como brasileiro e também como pomerode,
conclamamos esta data de maioridade do nosso país, que deixou de ser uma colônia imprestável para galgar a acepção do significado de uma nação forte e que a cada dia precisa ser corrigida e aperfeiçoada. Temos problemas, porém também temos a liberdade. A liberdade de fazer as nossas escolhas, a liberdade de traçar o nosso futuro para esse Brasil. E faremos essa diferença com nossa vontade de honrar nosso país, contra a tiraria que está se aproximando, própria de um bando de fariseus, que se passam por brasileiros, quando na verdade são vendilhões do templo, atrás somente de suas 30 moedas. A pátria é o valor histórico, emocional e imensurável de qualquer cidadão. Que viva o Brasil, que viva o brasileiro e que viva o pomerode. E renovo nossa, ainda, a esperança nesta terra maravilhosa que amo. Sala das sessões, vereador Fitza, e falo em nome do partido PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Meu muito obrigado. Agradeço, vereador Rafael, pelo seu pronunciamento e convido o vereador Wolfgang Schumann, que fala em nome do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e a comunidade que nos prestigia. Senhoras e senhores, que honram este parlamento com as suas presenças. A Câmara de Vereadores de Pomerode, neste momento solene, presta sua homenagem na comemoração da Semana da Pátria, fazendo-a com muito orgulho, pois estamos a cada dia que passa caminhando para termos uma democracia mais sólida. Temos que aproveitar um momento como este para reconhecer que o Brasil é um país que, nas últimas décadas, tem fortalecido a nossa democracia. E por isto, entendo que os resultados da eleição devem ser respeitados, pois o fato de não se concordar com governantes A ou B não é motivo suficiente para se acabar com a democracia. Até porque a maioria das pessoas certamente não estão contentes com o governo do Estado, que não resolve o problema da segurança pública. Como também está descontente com a nossa administração municipal, que não resolve os problemas do posto de saúde da nossa cidade. Mas isso não nos dá o direito e não significa que temos que derrubar estes governos, de forma que foram eleitos democraticamente. As eleições são o marco maior da democracia do Brasil. E é o momento em que a população elege seus governantes, e isso precisa ser respeitado. E por isso, clamo, neste dia de hoje, para que as pessoas reflitam sobre isto, e de uma vez por todas se acabar com estas tentativas de golpes da democracia. Parabéns a todos os brasileiros pela Semana da Pátria, e que Deus nos ilumine para que, com sabedoria, possamos superar e respeitar as pessoas pela opção que fizeram. Pois não podemos generalizar as coisas e nem julgar instituições por falhas de alguns seres humanos, sendo que cada um deve responder pelos seus atos. Sala das Sessões,
Wolfgang Schumann, vereador, Partido dos Trabalhadores. Agradeço o vereador Wolfgang pelo seu pronunciamento e convido o vereador Marcos Dalman, o qual vai falar em nome do partido PMDB, em seu pronunciamento. Cumprimentar o prefeito municipal, Rolf Nicolodelli, aproveitar cumprimentando a secretária Joana Waltz, secretária de Educação, em nome dela, aos demais secretários aqui presentes, a colega vereadora, os colegas vereadores, seu presidente, aos alunos, pais e diretores que aqui estão prestigiando, aos demais visitantes, ao padre Almir, que também proferiu suas palavras aqui, muito importante, uma bela mensagem para todos nós. Estou aqui para falar somente da pátria. Eu acho que estamos iniciando a Semana da Pátria, que é o foco da semana, não defendendo siglas partidárias. Eu acho que cada um tem a função de ser patriota e defender a sua causa, o seu país. Hoje não é mais através de armas e sangue derramado, mas com trabalho, força e determinação. Então, Semana da Pátria. A Semana da Pátria, que se inicia no 1º dia de setembro, é um período dedicado a homenagear aqueles que foram importantes no processo de independência do Brasil. Nesses dias, diversas atividades cívicas são desenvolvidas nas escolas e nas ruas, visando preservar nossa história e ressaltar os exemplos dados por aqueles que dedicaram suas existências em prol da nação. Muitas vezes, com o sacrifício das suas próprias vidas. Os exemplos de patriotismo estão presentes em todos os momentos históricos abordados nas comemorações e devem servir de referência não só para a juventude, mas como também para os mais velhos. O patriotismo é um sentimento que deve estar presente por toda a vida dos brasileiros, os quais têm o dever de lutar e defender a nação até o último alento. O momento máximo da semana é o dia 7 de setembro, quando o Brasil proclamou sua independência. A data é marcada por desfiles, tanto militares quanto civis, e a população poderá presenciar a exibição de veículos especiais, a marcha dos soldados e a apresentação de diversos segmentos da sociedade, tais como as escolas e outros, que se unem para demonstrar o respeito à pátria. A Semana da Pátria é crucial no resgate do civismo. Não basta priorizar o feriado, é preciso fazer valer a importância da data, resgatando valores que muitas vezes estão sendo esquecidos. Os eventos devem proporcionar a formação do conceito de pátria, despertar os sentimentos correspondentes, criar o respeito aos símbolos brasileiros e desenvolver a compreensão do passado histórico, principalmente sobre o significado e importância da data 7 de setembro. Para isso, é de uma importância a dedicação dos responsáveis pelo ensino, tais como professores, coordenadores, pedagógicos, orientadores e demais profissionais da educação. Quando comemoramos o dia do Grito da Independência, lembramos de uma imagem bastante conhecida, que é o quadro de Pedro Américo, que retrata esse momento. Nele vemos a figura de Dom Pedro I, acompanhado pela tropa de soldados. Soldados, sem eles não há conquistas. E hoje, os soldados somos todos nós. Que a Semana da Pátria desperte em todos os corações a grande responsabilidade que temos para o sucesso do nosso Brasil. Essa mensagem do PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, a todos os brasileiros. Obrigado. Agradeço ao vereador Marcos Dalman pelo seu pronunciamento e convido a vereadora Karen para falar em nome do Partido Progressista.
Cumprimentando o senhor presidente, Amarildo da Silva, colegas vereadores, senhor prefeito municipal, Rolf Nicolodelli, nossa secretária de Educação e Formação Empreendedora, Joana Barros, nossa vereadora Mirim Juliotti, em nome dela cumprimento os outros vereadores mirins aqui presentes, também a todas as autoridades civis e eclesiásticas, aos nossos queridos diretores, professores, aos nossos alunos e à comunidade em geral. Hoje, nesta sessão solene, em comemoração à Semana da Pátria, venho falar a todos sobre esta data imensurável para todos nós brasileiros, que há aproximadamente 193 anos deixou de ser uma colônia portuguesa para dar os primeiros passos como uma nação livre. Quando falamos em ser patriota, primeiramente nos vem ao pensamento atos com referência ao respeito dos símbolos nacionais. Porém, é muito mais, pois naquela data, após muitas discussões, D. Pedro I, pelo seu gesto, começava a forjar um país, com várias raças, com uma só nacionalidade, todos brasileiros. Esta independência representou para cada um de nós o começo de ser cidadão brasileiro, ato presenciado por nossos antepassados e que a cada etapa vindoura de nossa história vamos aperfeiçoando para criarmos um país maravilhoso, que necessita ser aprimorado cotidianamente, como também enaltecido e respeitado a cada dia. Isto sim é sentimento de pátria. Pátria é pensar em cada dia melhor para todos os brasileiros, sejam crianças, jovens e idosos, se traduzindo na ideia de ser cidadão, respeitando e cumprindo obrigações, principalmente no pleno respeito à lei. Ser patriota é respeitar seu país, seus símbolos, suas leis, agir com hombridade, tenacidade e a defesa de tudo aquilo que é público. O que é público é do povo. Este sentimento, percebo que a cada dia cresce, forjando uma nação brasileira enriquecida com várias etnias, crenças e escolhas. Porém, todos brasileiros. Inacreditavelmente, sempre acreditando que dias melhores virão. Nunca perdendo a fé e a esperança. Esta é a nossa marca como povo brasileiro. O futuro de uma nação começa nos jovens, que tendem a entender o elo de respeito e obrigação, quando alçam da infância à vida adulta, sendo o maior tesouro de um país, que se traduz em esperança e renovação de valores. Valores estes que representam as aspirações superiores de todos os povos, que pretendem ser independentes, autônomos e democráticos, sempre buscando o aperfeiçoamento pela instituição da liberdade. Nosso país trafega nesse caminho como uma nação acolhedora e respeitadora de direitos, principalmente aqueles ligados ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nosso país é maravilhoso e, ao abrilhantar cívico de bandas militares, bandas escolares, desfiles, corais, bandeiras, fortalecem o brio de nossa nação, transformando esse momento épico em um remédio que nos fortalece como brasileiros, em meio a todos esses acontecimentos que mancham nosso país. Portanto, data importantíssima para nós e nosso povo, pois temos sentimento de esperança. Ainda temos. E isto que faz a nossa nação forte, capaz de ressurgir diante de tantas adversidades que estão a assolar ultimamente o nosso Brasil. Vivemos em um Estado democrático de direito que possui problemas e merece ser aperfeiçoado. Porém, esse gesto de cidadania deve ser feito por nós, cada um realizando a sua parte, protestando quando há corrupção, quando há ilegalidade. Podemos reagir, isto sim,
é espírito de ser patriota e brasileiro. Mesmo em momentos de descrença, ainda somos brasileiros e temos fé e determinação para corrigir os erros desta terra maravilhosa. Ser cidadão é ser patriota e acreditar que podemos melhorar. E isto depende de cada um de nós. E esta data de 7 de setembro se traduz neste momento, com bandeiras perfiladas, desfiles e hinos, para lembrarmos que um dia fomos uma colônia e por nossas forças nos libertamos da tirania. Tudo isso porque acreditamos e assim continuaremos em acreditar. Portanto, lutar e vencer as lesa pátria que assaltam nossa terra amada é sinal de garantia que continuaremos livres e viveremos em um Estado democrático de direito chamado Brasil. Independência ou morte, palavras que representam o nosso povo e que sempre nos guiarão pela nossa liberdade. Amo o meu país e cumpro a minha missão. Em nome do Partido Progressista PP, vereadora Karen Radinsev e vereador José Amarildo da Silva. Agradeço a vereadora Karen pelo seu pronunciamento e convido o vereador Horst, que vai falar em nome do Partido Democratas, está com a palavra para o seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pomerode, excelentíssima presidente da Câmara Mirim, nobre colega vereadora Karen, nobre colegas vereadores, excelentíssimo prefeito municipal, a quem saúdo as demais autoridades aqui presentes. Estimados escolares, diretores e visitantes que nos honram nesta solenidade cívica. Por meio desta sessão solene, é dado o início à Semana da Pátria. Semana para recordarmos dos atos da independência do Brasil e para nos unirmos como um só país. Apesar de sermos um país independente há quase 200 anos, a realidade do Brasil nos mostra que ainda temos muitas lutas a vencer a fim de alcançarmos a verdadeira independência. Esta só virá quando acabarmos com a pobreza, a miséria, a violência, a desigualdade social e o principal, que é a corrupção aqui no nosso Brasil. Não estou aqui falando de nenhum partido político, mas das pessoas que foram eleitas para trabalhar para o nosso Brasil. E para a nossa geração, é muito triste ver que os impostos pagos pela população de forma árdua e penosa não são vertidos em serviços públicos, mas acabam sendo desviados para os bolsos de corruptos. Todos os dias, os jornais repetem notícias sobre escândalos de corrupção, em especial o escândalo na Petrobras, tido como a maior corrupção da história do nosso país. Por isso, acho que nesta semana, quando se comemora a Semana da Pátria, devemos pensar seriamente nisso, refletir que a pátria somos todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que vivemos neste território tão belo e tão rico, com dezenas de culturas e tradições. Há muito que precisamos fazer para sermos um povo verdadeiramente independente. E depende apenas de nós. Precisamos todos os dias agir de maneira íntegra e honesta, em prol de um país melhor. Que esta semana nos ajude a reacender a chama pelo amor à pátria e ao povo brasileiro. Obrigado, vereador Horst Lemke,
líder do Partido dos Democratas nesta casa. Obrigado, boa noite. Agradeço o vereador Horst Lemke pelo seu pronunciamento e convido o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rolf Nicolodelli, para o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor José Amarildo da Silva, presidente desta casa, quero cumprimentar também o vereador Nelson, o vereador Marcos, o vereador Rafael, o vereador Klaus, o vereador Horst, o vereador Zauri, a vereadora Karen e também o vereador Schumann, que fazem parte dos 9 vereadores desta casa. Cumprimentar também a vereadora Merim Juliotto, presidenta. Em nome dela, cumprimentar todas as veredoras e vereadores mirins. Cumprimentar os secretários municipais aqui presentes, diretoras dos nossos colégios, professoras. Cumprimento especial a todos os alunos que aqui se fazem presentes. Cumprimentar as autoridades eclesiásticas aqui, na pessoa do padre. Realmente o senhor deixou para nós uma mensagem muito positiva daquilo que nós precisamos para o nosso Brasil, enfim, também para o mundo. Eu acredito sempre nessas palavras, fazem com que a gente reflita e faça um direcionamento em nossa vida, com certeza. Cumprimentar também as demais autoridades aqui presentes, cumprimentar os membros da mídia, escrita e falada, aqueles que nos ouvem e assistem através da transmissão da Câmara Municipal de Vereadores. Enfim, nossos cumprimentos. Hoje, iniciaram em nosso município as comemorações do aniversário da independência do Brasil. Sabemos nós que esse caminho percorrido para alcançar essa tão almejada independência não foi fácil, mas ela também não foi alcançada de uma hora para outra. A luta foi árdua. Por isso, manter viva a chama de amor à pátria, para que os nossos filhos não se esqueçam de respeitá-la, é sempre dever de todos os cidadãos. Todos nós, brasileiros, temos esse compromisso com a nossa pátria. Precisamos também aproveitar o momento para, enfim, resgatar a história e também refletir sobre os rumos do nosso país. O cenário atual requer essa reflexão. Amadurecemos politicamente, no entanto, passamos por um momento economicamente difícil e que, mais uma vez, exige muito da sociedade. Que país queremos deixar para os nossos filhos? Especialmente estou falando dos filhos pomerode-enses, porque essa é a cidade no qual vivemos, é a cidade que nós devemos proteger e ajudar para que esse nosso país cresça. Devemos estar preparados e juntos lutar para um país mais justo, que possa ser melhor para as nossas crianças e nossos jovens. Almejo que possamos usar esta data para refletirmos sobre tudo o que queremos para a nossa pátria. Mas é necessário que cada cidadão assuma sua responsabilidade de lutar, trabalhar, para que juntos transformamos este país num lugar melhor de se viver. E nesta construção de um Brasil melhor, as nossas crianças têm um papel muito importante, pois elas são o futuro de nossa nação. Nossa tradição, nossos valores, nossas crenças serão perpetuadas através delas. Por isso, investir na educação é a garantia de preparar os jovens para um futuro melhor. Que nesta semana de homenagem à pátria, possamos viver a história de bravura do nosso povo, que tanto lutou pela nossa liberdade, a igualdade, enfim, a nossa independência. E que nos dias de hoje, cada um de nós trabalhe para manter viva a chama da independência e principalmente a nossa democracia.
com respeito às instituições, convivência harmoniosa entre os poderes, valorização das pessoas, muito trabalho em prol da nossa comunidade. Um abraço a todos, que Deus ilumine as pessoas de bem, hoje e sempre. Agradeço ao excelentíssimo senhor prefeito Rolf Nicolodelli pelo seu pronunciamento. Quero aqui, em nome da excelentíssima secretária Joana Barros, em nome dos senhores vereadores, senhora vereadora, excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimos secretários, diretores, gerente, alunos, ao Padre Almir, pelas palavras proferidas na noite de hoje, também deixar uma mensagem da presidência a todos aqui presentes e a nossa comunidade pomerodense. Pomerode inicia neste dia as comemorações cívicas alusivas à pátria, quando por tradição celebram os valores da liberdade, fraternidade e igualdade, que são a base da democracia. A independência não é apenas um fato histórico, mas sim uma conquista que deve ser cultivada todos os dias por todos nós, respeitando as conquistas alcançadas ao longo da nossa história e que desfrutamos a cada instante, a começar pela liberdade, que é a nossa maior riqueza de cada indivíduo. Porém, é preciso lembrar que toda liberdade também nos impõe deveres, pois ela não é ilimitada, pois se assim for, estaremos criando um estado de caos. Ela precisa ser vivida de forma consciente, lembrando sempre que a liberdade de um tem como limite a liberdade do semelhante. Se queremos que nossos direitos sejam respeitados, devemos agir reciprocamente, lembrando a máxima: não faça aos outros o que não queres que te façam. Por isso, não podemos esquecer de nossas obrigações, que começam em nossas casas, junto à nossa família, e se transfere para a comunidade em que vivemos, trabalho, escola, clubes, atividades e locais públicos. Além disso, não temos o direito de nos omitir e nem podemos esquecer que a liberdade não se limita ao livre deslocamento, mas também ao direito de expressão do pensamento por cada um, o que envolve as próprias opções de vida, desde que não representem a quebra da ordem moral e legal. Estamos vivendo um momento de crise econômica em nosso país, o que faz com que todos nós repensemos conceitos de vida e de comportamento, o que será vivido de forma mais intensa pelos nossos adolescentes e jovens, a quem peço que saibam valorizar o ensino, que se dediquem com esforço ao estudo, pois estamos vivendo um período conturbado em nossa história e precisamos da perseverança de todos e da renovação do amor à pátria para nos reerguermos. Este é o único caminho para o desenvolvimento pessoal e coletivo do nosso país. Não se deixem levar pelos convites e projetos levianos e irresponsáveis, pois o que precisamos é revitalizar alguns antigos conceitos que valorizam o relacionamento fraterno entre as pessoas e rejeitam a violência e a criminalidade. A prática do esporte é uma vida saudável, deve ser objetivos permanentes em todos. É um engajamento na luta para superar as desigualdades e, sobretudo, entender que é através do trabalho que nós se realizamos. Convido a todos
a ficarmos em pé para cantarmos o hino de Pomerode. Concluída a programação prevista para esta sessão solene, quero renovar meus agradecimentos a todos, autoridades aqui nomeadas e a comunidade em geral, pelo prestígio de suas presenças, tanto as autoridades quanto os escolares, professores, cidadãos e cidadãs, pois vocês deram especial brilho e grandeza cívica a esta solenidade. Aproveito para renovar o convite para prestigiarem o desfile cívico do dia 7 de setembro, a ser realizado na rua 15 de novembro, direção ao pavilhão de eventos, com início às 9 horas. Desejo a todos um feliz regresso a seus lares, sobre a proteção de Deus. Boa noite, está encerrada a sessão.